Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, nós estamos meditando nas escrituras do Evangelho de Mateus e a nossa leitura de hoje é Mateus capítulo 13. É um capítulo que Jesus conta várias parábolas e nós podemos aprender muito com cada uma dessas parábolas. Mas aqui eu quero compartilhar com os irmãos, é algo que Deus sempre fala demais comigo, é a respeito da parábola do semeador. Eu quero ler com os irmãos dos versículos 18 até o 23. Está escrito assim: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amados, normalmente nós lemos essa parábola e a explicação ali que Jesus dá para essa parábola que ele contou, e muitas vezes nós classificamos, os não crentes são os que o maligno veio e arrancou, o que abandonou. O cristão é aquele que a semente caiu na boa terra. Mas essa parábola nós também podemos aplicar para pessoas cristãs, para todo aquele que está ouvindo a mensagem do reino, para aqueles que têm acesso à mensagem do reino. E aí nós podemos estabelecer aqui, ver aqui 4 tipos de pessoas, vamos dizer assim, 4 tipos de crentes. Aqueles que ouvem a palavra e não a entendem. Amados, essa palavra entende, que aparece ali no versículo 19, no original grego é sunieme, e um dos significados dela é unir a mente. É alguém que ouviu algo e deixou aquela palavra entrar no seu coração e na sua mente e tomou aquela palavra para si. Ou seja, uniu, alinhou a sua mente com aquela palavra. Então, essa primeira pessoa que nós podemos ver aqui, é a primeira característica de um coração de uma pessoa, porque a terra boa ou a terra ruim fala sobre o nosso coração, como está o nosso coração recebendo a mensagem do reino, ou seja, a palavra de Deus. Então, essa primeira pessoa, ela tem um coração que não une a palavra de Deus à sua mente, ou seja, alguém que até ouve a mensagem, mas não se dedica a essa mensagem, não permite que essa mensagem venha e renove os seus pensamentos. É isso que é entender, amado. Não é simplesmente, eu li um texto, eu não entendi o que está dizendo aqui. Não é isso. Essa palavra no original grego é um entender no sentido de, ok, eu recebi essa palavra e eu vou unir essa palavra à minha mente e vou colocá-la em prática. Vou permitir que eu comece a pensar como essa palavra está dizendo para pensar. É esse alinhamento da mensagem, da palavra de Deus com a nossa mente. É assumir os pensamentos de Deus, é assumir a forma de se pensar da palavra de Deus. Então tem aquela pessoa que ouve a mensagem, mas não faz isso.
não se amolda, não se permite ser moldado pela palavra de Deus. O que acontece? O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E aí nós vemos quantas e quantas pessoas que infelizmente dizem que acreditam em Deus, que são cristãs, mas que questionam a Deus, que não se rendem à palavra. Amados, tem pessoas que não estudam a Bíblia, que não leem a Bíblia porque acham que isso não é importante. Dizem que não, eu só oro. Amados, não existe vida cristã sem vida com a palavra, porque Jesus Cristo é o verbo, ou seja, é a palavra que se fez carne. Não foi em vão que Deus nos deixou a sua palavra escrita, porque nós precisamos dessa palavra para aprender sobre Ele, para aprender sobre Deus, para crescer no conhecimento de Cristo Jesus e conseguirmos o quê? Entender essa mensagem, unir essa mensagem à nossa mente. Mas aí tem aqueles que não dão o valor que a palavra merece. E essas pessoas, o que? O maligno vem e logo arranca o que foi semeado em seu coração. Existe um segundo tipo de pessoas, que são aquelas que recebem com grande alegria a palavra de Deus. Mas quando vem uma tribulação, ou vem uma perseguição por causa da palavra, ou seja, por se manter, não, eu vou me manter como a palavra diz que eu tenho que me manter. Aí essa pessoa começa a enfrentar uma tribulação, um sofrimento, ou vem uma perseguição por causa da palavra lá no seu trabalho, com os seus amigos. Essa pessoa o que faz? Logo abandona a palavra e continua vivendo do seu jeito. Não posso perder meus amigos. Não posso perder a oportunidade aqui no meu trabalho, não. Pessoas que ouvem a mensagem, mas se sujeitam a um estilo de vida que é do mundo, porque tem medo, porque não querem perder amigos. Amados, quando nós ficamos firmes na palavra, muitas vezes perdemos amigos, que na verdade não eram bem amigos, né? Porque um verdadeiro amigo é aquele que caminha junto com você na palavra. Agora, muitas e muitas vezes nós nos convertemos e aí temos pessoas que não se converteram, e para nós permanecermos íntegros e fiéis no Senhor, nós precisamos deixar de lado algumas amizades. Infelizmente é assim, amados. E muitos não querem deixar de lado. Sejam amizades, sejam comportamentos, sejam atitudes. Não querem deixar de lado porque eu não posso mudar aqui, senão vão tirar sarro de mim. Vão ficar me perseguindo, vão ficar me chamando sei lá do que, de santarrão. Não, eu vou continuar vivendo do meu jeito. Ou seja, a pessoa até recebe a palavra com alegria, lá na igreja ela levanta as mãos, aleluia, glória a Deus, essa palavra é para mim. Mas no seu dia a dia, ela continua vivendo do mesmo jeito de quando ela não conhecia Cristo. Do mesmo jeito do mundo, se alinhando com o mundo. Por quê? Porque tem medo da perseguição. Aí vem a perseguição, não, prefiro deixar a palavra de lado, a verdade de lado. E existe um terceiro tipo de pessoa, que é o caso daquela semente que caiu no meio dos espinhos. E essa é uma das passagens que mais me chama a atenção, principalmente no tempo em que nós temos vivido, que existe muito disso. A semente que caiu no meio dos espinhos é o caso daquele que ouve a palavra, ou seja, é alguém que tem vida com a palavra, alguém que está exposto à palavra de Deus. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a o quê? Infrutífera. Amados, quantos e quantos cristãos nós temos visto assim? Líderes, pastores, é triste, amados. Eu falo isso com dor no meu coração. Com dor no meu coração. Porque quando nós olhamos, quantos e quantos estão assim? Têm vida com a palavra, estudam a palavra, muitos estudam porque têm que pregar nas suas igrejas. Estão ouvindo a mensagem, estão ouvindo a palavra, mas essa palavra não tem gerado frutos nenhum. É uma palavra que está infrutífera, por quê? Porque a preocupação desta vida e o engano das riquezas estão
sufocando a palavra de Deus. Amados, isso é muito triste. A preocupação desta vida. Jesus disse em Mateus capítulo 6, é os pagãos que se preocupam com isso, com o que vão comer, com o que vão vestir. Vocês não precisam ficar preocupados, ou seja, o que é a preocupação? É preocupar a mente com medos, com ansiedades, com desesperos. E aí Jesus disse, vocês não precisam viver assim. Vocês podem viver em paz. Por quê? Porque o Pai Celestial de vocês sabe do que vocês precisam. Ele mesmo abre portas, Ele mesmo direciona vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele mesmo vai trabalhando na vida de vocês para que vocês tenham o que vocês precisam. Vocês não precisam ficar correndo atrás das coisas desse mundo como os pagãos fazem. Mas quantos e quantos, ao invés de terem o coração voltado para o reino de Deus e a sua justiça, estão com o coração preocupado, com a mente preocupada com as coisas dessa vida aqui. Pensam o tempo inteiro, meu Deus, como que eu vou conseguir dinheiro? Meu Deus, como que eu vou conseguir suprir isso? Meu Deus, como que eu vou fazer aquilo? Ao invés de dedicarem tempo com Deus, daí até dedicam, não, eu tenho que ler a Bíblia. Me perdoem, amados, a sinceridade, mas a gente vê cada coisa. Pessoas que fazem assim, não, eu faço a minha leitura bíblica anual, eu leio os 4 capítulos da Bíblia por dia, mas essa palavra está infrutífera porque o coração daquela pessoa está preocupado com as coisas dessa vida e ele foi enganado pelas riquezas. Quando a palavra fala sobre o engano das riquezas, é o amor ao dinheiro. É o único Deus diferente que Jesus nomeou. É o único demônio que Jesus deu nome a ele. Mamon. Jesus disse assim, vocês não têm como servir a 2 senhores. Não tem como vocês servirem a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. É impossível. Ou você vai se dedicar a um ou você vai se dedicar ao outro. Se dedicar aos 2 ao mesmo tempo não tem como. Mamon é o engano das riquezas, é o amor ao dinheiro, é a busca desenfreada por dinheiro. Amados, o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor quer nos direcionar. O Senhor quer nos conduzir. Isso não significa que nós vamos ficar sentados, esperando, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Vou ficar sentado aqui na minha cadeira, esperando. Não é isso, amados. Entendam o que eu falo, é a disposição do nosso coração. É ouvir de Deus. É o Senhor mesmo que vai abrindo as portas para nós. É o Senhor mesmo que vai nos direcionando. Tudo vem dele. Agora, esse coração que está amarrado aqui nas coisas desse mundo, nas preocupações dessa vida e que foi enganado pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, essa pessoa que está vivendo assim, a palavra está sendo sufocada na sua vida e está se tornando infrutífera. Lembra quando nós falamos ontem que talvez um dos principais frutos que se manifesta na vida de um cristão é a humildade? E que a humildade é essa disposição de coração de reconhecer que nós somos completamente dependentes de Deus, que nós somos dependentes do Senhor, que não tem como nós vivermos a nossa vida de maneira independente. Isso é humildade. Amados, e é sobre isso que esse versículo está falando. Quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas dessa vida aqui, vamos seguindo esse caminho do dinheiro, 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 esse desespero por dinheiro, assim como o mundo se move pelo dinheiro, amados. Pessoas fazem coisas que elas não se sujeitariam por causa de dinheiro. Não, se me pagarem tal coisa, eu faço. As pessoas se movem por causa de dinheiro, mas nós no reino de Deus não nos movemos por causa do dinheiro. Nós nos movemos pela direção do Espírito. Mas se nós não entendermos que o nosso coração precisa estar o quê? Em rendição ao Senhor. Aqui fala sobre o coração, a terra fértil fala sobre o nosso coração. Nosso coração precisa estar o quê? Rendido para receber humildemente a palavra de Deus implantada em nós, que é poderosa para nos salvar,
Isso está escrito em Tiago 1:21. E quando fala que a palavra de Deus é poderosa para nos salvar, a palavra no original grego para salvar é sozo, é uma salvação completa. Ou seja, a palavra de Deus, ela quer gerar os frutos na nossa vida. Mas nós precisamos o quê? Abrir o nosso coração, deixar que o nosso coração seja uma boa terra. E se você perceber que você tem se movimentado, se você perceber que as tuas decisões estão sendo feitas por causa das preocupações dessa vida e por causa do dinheiro, eu encorajo você a reconhecer isso diante do Senhor e pedir ajuda, porque o Espírito Santo é aquele que está aqui para te ajudar. O Espírito Santo está aí para te fortalecer, para te conduzir, para te ajudar a caminhar movido pelo Senhor e não movido pelas circunstâncias, movido pelo dinheiro, movido pelas preocupações dessa vida. Que o meu e o seu coração, ele possa ser limpo desse amor ao dinheiro, dessas preocupações com as coisas dessa vida aqui. Que nós possamos o quê? Unir a palavra de Deus à nossa mente. E que nós sejamos de fato esse terreno fértil, que é o versículo 23, a semente que caiu na boa terra é o caso daquele que o quê? Que ouve a palavra e a entende. Esse entende é a mesma palavra lá do versículo 19, sunieme, ou seja, ouve a palavra e alinha os seus pensamentos a essa palavra. Alinha os seus pensamentos à mensagem do reino de Deus. Essa pessoa dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por 1. Amados, que eu e você deixemos o nosso coração completamente rendido a Deus. Talvez as pessoas que me ouçam há mais tempo, elas tenham percebido que nas últimas mensagens eu tenho falado e insistido na nossa suficiência, na confiança na suficiência de Cristo Jesus. Amados, isso fala sobre a disposição do nosso coração, de confiar em Cristo Jesus, de não resistir à atuação de Deus em nossa vida. Sabe, amados, nós questionamos demais, reclamamos demais. Nós precisamos deixar que o nosso coração seja essa boa terra, que recebe a palavra, que une a palavra à mente, ou seja, Senhor, eu deixo a sua palavra transformar a minha forma de pensar. Ou seja, eu não só ouço a palavra, mas eu coloco em prática. Quando a palavra diz que eu devo perdoar assim como eu fui perdoado, eu perdoo. Quando a palavra diz que eu preciso amar como eu fui amado, eu amo. Quando a palavra diz que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, manter um coração disponível para Deus, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando a palavra diz que é para eu confiar que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de paz por causa de Jesus Cristo, agora, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus, eu confio nisso e me relaciono em paz com Deus. Ou seja, amados, eu deixo que essa palavra invada a minha mente e o meu coração para que eu pense como essa palavra. Eu não resisto à mensagem. Quantas e quantas pessoas resistem à mensagem, ainda que estejam ouvindo, ainda que estejam lendo a mensagem, a palavra todos os dias, estão resistindo, porque os seus corações estão repletos de preocupação desta vida e de engano do dinheiro, amor ao dinheiro. E essa palavra está se tornando infrutífera nas suas vidas. Quantas pessoas não estão vivendo os frutos da palavra de Deus, porque quando o negócio aperta, quando vem um sofrimento, quando vem uma tribulação, quando vem uma perseguição por causa da palavra, eles abrem mão da palavra e continuam vivendo como descrentes. Dizem que são crentes, mas voltam a viver como descrentes, porque rejeitam a atuação de Deus. E nessa jornada cristã nós sofremos sim. Tem um livro inteirinho da Bíblia, nem vou falar sobre Jó. Muitas vezes nós citamos Jó. Não vou nem falar sobre Jó, que foi o extremo do sofrimento, né? Mas vou citar a primeira carta de Pedro, que Pedro fala o tempo todo sobre os sofrimentos que os cristãos enfrentam.
Amados, nós enfrentamos sofrimentos e não podemos abandonar a palavra, abandonar a mensagem por causa dos sofrimentos. Até porque os sofrimentos têm um propósito. Isso você encontra em Romanos capítulo 5, em Tiago capítulo 1. Existe propósito no sofrimento, que é nos tornar pessoas íntegras, maduras no Senhor, pessoas que têm um caráter cristão genuíno. Mas eu quero encorajar você a manter o seu coração como uma boa terra, ou seja, recebendo a palavra de Deus, permitindo que o seu coração e a sua mente se encham com essa palavra, para que você pense conforme a palavra pensa, conforme Cristo pensa. E aí sim, essa palavra vai gerar frutos em você, vai dar uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua mensagem, Senhor. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos esses que têm um coração que é uma boa terra. Que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor, os teus ensinamentos e unir os teus ensinamentos à nossa mente, permitindo que a tua palavra transforme a nossa maneira de pensar, nos molde. Ah, Senhor, eu oro para que eu e os meus irmãos tenhamos esse coração, a disposição em nosso coração para receber com humildade a tua palavra implantada em nós, que é poderosa para nos salvar. Que eu e os meus irmãos não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que nós possamos colocar em prática a tua palavra. Ah, Senhor, se existe alguém aqui que até hoje estava na beira do caminho, ou seu coração era um terreno pedregoso, ou estava em meio aos espinhos, imerso na preocupação dessa vida aqui, no amor ao dinheiro, se tem alguém hoje que reconhece que estava vivendo assim, ah, Pai, eu oro para que o teu Espírito venha derramando um bálsamo de cura, um bálsamo de discernimento, um bálsamo de entendimento a respeito da tua palavra. E que esse coração renda-se ao Senhor completamente hoje. Hoje, Senhor, em nome de Jesus. Que esse coração que estava ali sufocando a palavra de Deus, porque estava tão preocupado com as coisas dessa vida, correndo atrás do dinheiro, sem confiar em ti, sem confiar que o Senhor mesmo é aquele que cuida das nossas finanças, que nos dá sabedoria, que nos dá direção, que abre portas e que fecha portas, mas estava tentando viver na força do seu braço. Pai, se tem alguém assim ouvindo essa mensagem hoje, ah, Senhor, que essa pessoa renda-se ao Senhor, tenha o seu coração curado, restaurado, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, aqueles que têm abandonado a tua palavra por causa dos sofrimentos, das perseguições, Pai, eu oro para que esses meus irmãos eles sejam fortalecidos com a força do seu poder. Com a força do seu poder, e eles sejam enraizados na rocha genuína que é Cristo Jesus. Pai, nós não temos vida sem o Senhor. A fonte de vida é o Senhor, a fonte de alegria é o Senhor, a fonte de paz é o Senhor, a nossa fonte de provisão, de sustento é o Senhor. Eu oro para que os meus irmãos, assim como eu, nós tenhamos, Pai, eu oro por mim e por eles, para que nós tenhamos esse coração, ah, Senhor, rendido a Ti, que reconhece que nada vem de nós mesmos, mas tudo vem do Senhor, e nós somos completamente dependentes do Senhor. Eu oro que nós possamos manter esse coração de completa confiança na suficiência de Cristo Jesus e sua palavra, para que nós possamos colher a 100, a 60 e a 30 por um, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.